Nós temos hoje um tema que o Senhor trouxe ao meu coração nessa última semana, que é: levantemo-nos e edifiquemos, a resposta de uma fé madura. O Senhor falou muito comigo acerca desse título essa semana, desse tema essa semana ao meu coração, principalmente a me levar até o livro de Neemias, que fala sobre a reconstrução, né, dos muros. E eu fui me aprofundando, eu fui lendo, e meu coração foi se enchendo, e é tanta coisa que eu preciso organizar aqui para conseguir transmitir para a igreja, mas Deus vai dar graça. Amém? Pai, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã, entendendo que é o Senhor que controla todas as coisas, entendendo que o Senhor é que abre as nossas mentes, abre o nosso coração e internaliza aquilo que o Senhor quer que nós guardamos no nosso coração. É também aquele que nos conduz a praticar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. Pai, abre os nossos ouvidos nessa manhã, direciona os nossos pensamentos à Tua palavra, ensina-nos, Pai, e fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos. Usa-me aqui, Pai, como um canal de bênção, como um canal profético, como um canal voluntário, a palavra que precisa ser proferida à Tua igreja, porque a igreja é do Senhor. Senhor, conduza-nos nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu já te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de chamar a atenção para a palavra levantar-se e edificar-se. A palavra levantar-se, ela vem de um significado em que eu saio de um estado de queda, ou em que eu tomo uma posição, ou em que eu respondo a um chamado. Isso é levantar-se. A palavra edificar, ela vem de construir com intenção, ela vem de planejamento, ela vem de estruturar algo sólido, ela vem de desenvolver um fundamento. E é notável que a Bíblia está repleta de passagens que falam acerca de processos de constância e fundamento. Para fazer referência disso, nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus, eu já te convido também, em Mateus capítulo 7, se eu não me engano, versículo 24, e antes de Neemias, nós vamos refletir um pouquinho sobre Mateus 24, que fala acerca da estrutura de uma casa. Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha. E nós somos construídos sobre a rocha. Quem é a rocha, igreja? A rocha é Jesus. O que me chama a atenção também, ainda nesse texto, é que o escritor vai dizer: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Até aqui. Indo ao livro de Neemias, nós vamos entender um pouco sobre uma renovação, sobre uma reestruturação, sobre uma reprogramação. O livro de Neemias foi provavelmente escrito por ele mesmo, porque é um livro que é escrito na primeira pessoa, então ele sempre vai se referir a ele quando ele está transmitindo a história de Neemias, quando ele está transmitindo a história dele e do povo naquela época. Estima-se que foi escrito no século X a.C. para o povo que estava no exílio babilônico. Aquele povo havia, por algum tempo, pecado contra Deus, quebrado alianças e se desprendido do propósito de Deus. Então, em Neemias capítulo 1, nós vamos começar a entender um pouquinho dessa história. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã,
Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui. Interessante que Neemias, ele está preocupado com a situação do povo que ficou em Jerusalém, ou até da própria Jerusalém. Neemias, o irmão dele chega até ele e ele questiona o irmão: como estão? Como está o meu povo? Havia em Neemias uma sensibilidade de irmandade, de unidade, de parceria e de sofrimento, porque era o povo dele que estava lá. Então ele pergunta, ele pede notícias para o irmão, e o irmão lhe responde: a cidade está lá, mas está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. O povo passa por grande sofrimento e humilhação. E a história vai dizer que imediatamente Neemias chorou, lamentou na presença de Deus. Vai dizer também que Neemias orou na presença de Deus. Vai dizer também que Neemias jejuou na presença de Deus. Vai dizer também que Neemias tomou um posicionamento. O que me chama a atenção para acerca dos dias de hoje que a gente vive é que muitas vezes acontece uma situação, o problema bate a nossa porta e a primeira coisa que a gente faz é nos desesperarmos. E não é errado nós chorarmos, mas nós nos desesperamos ao ponto de esquecermos de quem conduz todas as coisas. A Bíblia vai dizer que quando Neemias começa a orar, existe aqui nos próximos versículos ele dizendo: Senhor dos céus, Deus grande e temível. Ele começa a exaltar o Senhor e dizer ao Senhor todos os feitos e falar: Senhor, é o teu povo que está sofrendo. Sim, nós pecamos, mas nós estamos arrependidos. Ele começa a orar e se despejar diante do Senhor, porque ele entende quem controla todas as coisas. Neemias é uma diferença naquele tempo. Neemias, ele era um copeiro. Ele foi tirado de Jerusalém e foi levado como um copeiro do rei. E um copeiro tinha um grau de influência muito grande para o rei. Um copeiro tinha um grau de influência política, de relacionamento. Afinal, ele estava ali servindo o rei, lado a lado. Era um cargo de confiança. Só que ele tinha algo diferente. Ele carregava com ele a presença de Deus. Quando eu olho para Neemias, eu vejo muito de Jesus, porque ele se sensibiliza com a dor do outro. Ele se sensibiliza, não é porque eu estou num cargo de alto escalão, comendo do bom e do melhor, tendo acessos, estando com pessoas boas, pessoas de alto nível, que eu vou me esquecer do meu povo que está lá do outro lado. E eu me relembro de Jesus quando se despede de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e diz: eu preciso ir de encontro a um povo que está perdido. Quem era esse povo? Nós, eu e você. Então ele, lá em Filipenses vai dizer que ele se despeliu da sua glória, de tudo que ele tinha, e falou: eu vou descer e completar uma grande obra e vou salvar o meu povo. E mais do que Neemias fez, ele não só reconstruiu, ele nos reestruturou por inteiro, derramou sangue e se entregou por nós. E hoje nós estamos aqui dizendo: Santo, Santo, Santo. Hoje nós podemos viver isso, porque ele já pagou. E uma certa vez, diante de toda essa situação, Neemias entristecido, no capítulo 2 vai dizer que Neemias chega diante do rei, triste, cabisbaixo, a sensibilidade da dor do outro. Eu estou sentindo a dor do meu irmão, dos meus irmãos. E o rei vai dizer para Neemias, com aquela intimidade que eu acredito que o rei já tinha com ele, de perguntar muitas coisas, pelo nível do diálogo que eles tiveram no capítulo 2, o rei vai dizer: Neemias, a impressão
mim ou você está um pouco abatido, está um pouco triste? E o versículo 2-4 vai dizer que com muito medo eu disse ao rei, eu saudei o rei, que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que sepultamos os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Ó rei, e o rei me disse, o que eu gostaria de pedir? Isso é um relacionamento que ele criou, através do contato dele com o rei, da influência dele com o rei. Você entende que quando Deus te coloca em determinado lugar, em um determinado lugar, já existe um propósito específico estabelecido para que você seja usado como instrumento de Deus dentro daquela função, dentro daquele cargo, para aquelas pessoas, dentro daquele bairro, dentro da escola das crianças, dentro da faculdade, dentro do nosso trabalho. Nós somos enviados do Senhor, embaixadores do céu, aonde quer que nós estivemos, e não adianta a gente tentar fugir, porque nós fazemos a diferença na terra, e isso é bíblico, e com Bíblia a gente não discute. Nós somos o sal da terra. Neemias ali, ele representa a igreja viva do Senhor, dizendo para o rei, o meu povo, e um princípio, honrando os pais, a cidade onde os meus pais foram sepultados. Ele poderia simplesmente ignorar, porque os pais já estavam mortos, mas ele tem honra. Isso é um princípio de honra pelos pais. E quer ver o Senhor se levantar para fazer alguma coisa, é quando nós honramos os princípios que Ele nos ensinou. Neemias, ele reativa um princípio lá atrás: honrar pai e mãe. Então ele chega ao rei nessa situação, com o coração angustiado, com o coração atribulado, com o coração contrito. E ele diz ao rei que está triste por essa situação, e o rei então começa a desenvolver um diálogo com ele e diz: mas o que eu posso fazer? O Senhor, ele começa a se movimentar através do rei para com Neemias. Então Neemias, ele aproveita a oportunidade que o Senhor entrega a ele, começa a conduzir um diálogo totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Ou seja, não é mais Neemias falando, é o próprio Espírito conduzindo ele em palavras. Olha, eu preciso ir até lá. Olha, eu preciso reconstruir os muros. Olha, eu preciso de cartas que me deem acesso, porque vai ter determinados lugares que eu vou passar e que muitas pessoas não vão entender que o Senhor me liberou. Então eu preciso ser estratégico. O Espírito Santo começa a conduzir ele a seguir o propósito que ele quer seguir. E muitas das vezes nós tomamos para nós mesmos as nossas próprias escolhas e as nossas próprias decisões, e aí que está um erro, porque quando nós tomamos as nossas próprias escolhas sem consultar ao Senhor, e os nossos próprios ideais e os nossos próprios achismos não condiz com aquilo que o Senhor nos ensina. Orai, jejuai, se aproximai, gere intimidade, crie intimidade, seja conduzido pelo Espírito. O texto vai dizer que naquele momento, enquanto Neemias falava com o rei, ele orava em espírito. No decorrer do texto você vai ver isso. Ele era dirigido pelo Espírito, ele orava no Espírito: Senhor, me direcione aqui, no que eu devo falar. Esses dias eu comentei sobre isso com algumas pessoas, que muitas das vezes nós estamos em alguns lugares, em algumas situações que eu começo a orar no Espírito: Senhor, me conduz aqui no que eu devo falar, porque nós queremos falar muitas coisas, mas o Espírito Santo de Deus é que precisa estar nos dirigindo dia após dia, assim como ele fez com Neemias. Como eu vou me posicionar agora? Eu estou diante do rei, eu tenho uma oportunidade. O que nós fazemos com as oportunidades que Deus nos concede? O que nós fazemos com os acessos que Deus nos permite ter? Nós chegamos lá e muitas das vezes nós esquecemos do propósito. Não, Deus nos chama para entendermos que existe um propósito em todas as coisas. Não é por acaso nós estarmos nos lugares onde nós estamos. Não é por acaso nós temos a família que nós temos. Não é por acaso nós temos os acessos que nós temos. A história de Neemias nos faz refletir sobre isso. Quando ele fala tudo isso para o rei então concede a Neemias essas permissões para ele ter acesso a Jerusalém de volta. E é como se fosse inexplicável. Você sabe por que é inexplicável?
lamentável, porque Jerusalém havia sido sitiada por Nabucodonosor II, e era da mesma linhagem de reis. Tinha vindo um, tinha vindo outro, e como que o próprio rei da linhagem dele diz, volta e arruma de novo. Então é meio impossível. Você consegue entender que o Espírito Santo, ele conduzia o rei a direcionar e autorizar Neemias. E aí eu entendo que não era o rei, era o próprio Deus dizendo, eu que controlo todas as coisas, eu que estabeleço, é eu que tiro, é eu que entrego, é eu que tomo, é eu que dou a vida, é eu que mato, é eu que curo, é eu que levo, é Deus que controla todas as coisas. Dentro dessa história eu sou conduzida ao Salmo 137, onde o povo estava em um estado de amargura. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo 137, para nós lermos juntos. O povo estava amargurado, o povo estava angustiado, o povo estava cativo. Quando eu chego no Salmo 137, o salmista vai dizer assim, se lembrando, se recordando do cativeiro, junto aos rios da Babilônia, nós chorávamos sentados com saudades de Sião. Ali o que nós fizemos? Nós penduramos os salgueiros, as nossas harpas, e ali os nossos captores nos pedíamos para que cantasse. E como que nós vamos cantar? Cantem a nós uma canção. Como poderíamos cantar ao Senhor numa terra estrangeira? O povo estava angustiado, o povo estava amargurado. Mas Neemias se levanta diante daquele sofrimento, mesmo ele não estando sofrendo tanto na pele. Ele diz, existe um propósito sobre a minha vida e eu vou cumprir. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer ainda no capítulo 2, que Neemias então segue em direção a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, vai nos dizer que Neemias começa a rodear os muros da cidade e fazer uma inspeção sobre aqueles muros. O que é isso? Isso é senso de organização. Porque eu vou te falar uma coisa: quer ver o Espírito Santo trabalhar no meio da organização, quer ver o Espírito Santo trabalhar no meio da limpeza. É quando tá tudo assim, ó, vamos alinhar, vamos planejar, vamos pôr no papel, vamos estruturar. Essa bagunça, essa situação desordenada, gente, o Espírito Santo, ele não trabalha nisso. Ele pode até chegar para te ajudar e você precisa chamar ele, me ajuda nessa bagunça. Mas quer ver Neemias sendo direcionado pelo Espírito Santo quando pega um papel, uma pranchetinha? Naquela época não existia, mas vamos trazer para um exemplo prático de hoje. Vamos analisar aqui como é que está a situação desses muros. Olha, eles queimaram as nossas portas. Por quê? Vulnerabilidade. Vamos deixar vulnerável, vamos arrancar as nossas portas, vamos queimar as nossas fechaduras. Nós não temos a segurança. Nós não vamos queimar, vamos estraçalhar os nossos muros, vamos deixar a nossa cidade em ruína, porque vamos perder a segurança, vamos perder os acessos, não temos mais a nossa estabilidade. Jerusalém prestava contas para a Babilônia. Então o que acontece? Jerusalém começa a fazer aliança com o Egito. Então eles se sentem traídos. Por isso que acontece todo esse processo da invasão até Jerusalém. Mas então, quando Neemias volta, ele começa a inspecionar, começa a olhar situação por situação, e ele começa a delegar, porque muitas das vezes nós vamos ser direcionados a delegar pessoas. Então ele começa a dizer, olha, vocês vão por ali, vocês vão para a direita. Então a Bíblia vai dizer que a história começa-se das reconstruções, etapas por etapas, portas por portas. Então era a organização de portas, era a organização dos muros. Mas a história também vai dizer que quando Neemias chega para dizer para o povo, vamos construir, voltando um pouquinho, diz no capítulo 2, no versículo 17, ele vai dizer, então lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ele estava numa situação humilhante? Não, mas o povo dele estava. E quando o meu povo está sofrendo, eu estou sofrendo. E ele diz, também lhes
contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Ele compartilha dos testemunhos dele, ele chama a mesa, ele coloca-se à disposição. E ele diz, eu também contei que Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei realizou para comigo. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. O que muitas vezes falta em nós? Coragem. Muitas das vezes nós nos acovardamos diante daquilo que o Senhor quer entregar para nós. Muitas das vezes nós recuamos diante do que o Senhor tem entregue para nós. Deus te deu acessos, Deus abriu portas, e você muitas das vezes não quer entrar. Você se amedronta. Você quer voltar atrás. E eu volto para a mensagem da semana passada. Você não tem constância. Você só quer muitas das vezes, nós só queremos aquilo que às vezes é mais fácil, que é mais seguro aos nossos olhos, que nos dá estabilidade. E eu vejo que o Senhor nos chama. Vocês precisam confiar na instabilidade. Por quê? Porque Ele age através da nossa instabilidade. E Ele nos mostra, como eu sempre falo quando eu ministro, que não tem nada a ver com nós mesmos, que sempre vai ter a ver com o que Ele faz em nós e através de nós. A Maiara ministrando aqui é a boca de Deus falando. E eu preciso entender isso todas as vezes que eu vou ministrar, a falar com Deus. Senhor, não me deixe falar aquilo que eu quero. Eu estava comendo uma pizza com as meninas na sexta-feira e eu até comentei com elas sobre isso. Eu oro para que o Senhor não deixe que eu vomite, não deixe que eu fale coisas do meu próprio eu, não deixe que eu invente historinhas, mas que eu seja direcionada para que o Espírito Santo ministre a igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Então não é a Maiara, não é a Gislene, não é o Tiago, não é a Érica ministrando aqui. É o Senhor nos conduzindo e conduzindo a igreja a uma atmosfera de entrega e de adoração. É isso mesmo, porque é pro céu. Quando você nos vê ajoelhando aqui, os meninos entregando um louvor, é porque nós estamos muitas das vezes com os nossos corações despedaçados, muitas das vezes tristes, outras vezes embaraçados, mas nós só dizemos, Senhor, eu estou aqui porque não é sobre a minha dor, é sobre o que o Senhor faz através das nossas vidas. É sempre sobre Ele. E quando Neemias, ele entra nesse movimento, ele entende que não é sobre nem ele mesmo, que é sobre um povo que foi escolhido por um Deus maior do que aquilo. É um projeto estabelecido na terra. Oh Deus, essa é a geração que o Senhor escolheu para fazer a diferença nesse tempo. Nós precisamos ser mais Neemias. Nós precisamos ser mais corajosos. Nós precisamos ser mais organizados. Essa é a grande realidade. Nós não nos organizamos muitas vezes. Nós não organizamos coisas básicas, gente. O nosso guarda-roupa é básico. Nós não organizamos a nossa agenda da semana. Nós não organizamos a nossa mesa de trabalho. É uma bagunça que quem chega até vergonha. E nós somos a diferença, sim. É no pequeno e no muito. Deus dá um carro e o carro está só pela graça. E aqui eu falo para todo mundo. Deus é perfeito. Quando ele chama Neemias, ele também fala sobre a identidade, porque aquele povo estava com a identidade desestruturada. Eles tinham roubado eles da cidade deles, do lugar de essência deles, da fé deles, porque quando o rei entrou, ele levou todos os utensílios do templo sagrado. Era como se ele dissesse, o seu Deus aqui não vale nada. E Deus olhando lá de cima, eu tenho controle de todas as coisas. O meu reino é aqui. Isso é só um reflexo. Porque nada abala o trono de Deus. Nada abala o desejo de Deus. E Deus sempre controlando todas as coisas. Ah, mas Deus não estava com o povo na Babilônia. Deus estava com o povo na Babilônia. Tanto estava que levantou várias pessoas na Babilônia. Quem vai se lembrar da história do jovem Daniel, que eu até comentei lá no Guarapiranga? Um jovem que não se contaminou com o manjar do rei. Quem vai se lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que falou, eu não me dobro diante dessa estátua, e foi jogado na fornalha de fogo. E a Bíblia vai dizer que aqueceram a fornalha quantas vezes mais,
relembra aí. Quantas vezes mais que aqueceram a fornalha? 7 vezes mais aqueceram aquela fornalha, jogaram aqueles homens, e vai dizer como que a história que eles viram foi um quarto homem lá dentro. Quem era o quarto homem lá dentro? Jesus não estava na Babilônia. A Bíblia vai dizer sobre uma história de uma mulher que se levanta como uma rainha para livrar todo um povo e toda uma geração da morte. É a rainha Esther. Quem estava ou não dentro da Babilônia? Deus, ele não perde o controle de nada. Deus não entra aqui. Deus entra onde ele quiser entrar. Aleluia. Deus, ele faz da forma como ele quer fazer. Quando naquele dia nós tínhamos uma pessoa internada, Deus não entrou e não tirou. Quantas vezes nós oramos pelo Nicolas, Deus não entrou e não resgatou. Quantas orações que Deus tem respondido à igreja, famílias restauradas. É fácil? Não é. Não é fácil. E ele não fala sobre facilidade, ele fala sobre coragem, ele fala sobre ousadia. Eu vou me desprender do que eu quero para fazer o que o povo precisa fazer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Nesse meio do caminho, a Bíblia vai dizer que se levantam alguns opositores àquela obra. E é normal, irmãos, se levantarem opositores. É normal nós termos levantes, aparecerem umas pedras no meio do caminho. Vai dizer que teve armação para a morte. Vai dizer que queriam tirar o foco dele. Vai dizer que chamavam a atenção, que zombavam. Vocês vão construir esse muro aí. Esse muro aí não aguenta nada. Esse muro aí é a primeira raposinha que passava e derrubar. E Neemias focado, como uma águia, olhando para o foco dele. Eu vou diante daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor me deu acesso, eu vou fazer. Eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda. Eu vou continuar olhando para o alvo que é o Senhor. Se o Senhor me deu acessos, eu só vou fazer. A história vai dizer no capítulo 6 de Neemias que ele estava ainda na reconstrução dos muros, quando Sambalat e Tobias se levanta. É Sambalat mesmo, que às vezes eu falava Sambalat, irmãos, então eu tenho que vir confirmar. Quando Sambalat e Tobias se levanta com uma armação contra Neemias. E aí a história vai dizer que eles chamam Neemias para ir a um determinado lugar. E Neemias na obra. E a história vai dizer que Neemias manda uma mensagem para eles e diz: diga que eu estou ocupado, porque eu estou ocupado realizando uma grande obra. O crente, aquele que entende o chamado, aquele que entende para que foi chamado, entende que as coisas não podem me paralisar, as pessoas não podem paralisar, as palavras não podem me paralisar. Por quê? Porque eu estou realizando uma grande obra, porque eu estou realizando um grande propósito, porque eu estou realizando um grande chamado. Então eu não posso perder o foco daquilo que o Senhor me direcionou para fazer. E não é fácil isso, porque eu imagino que muitas das vezes nós olhamos e nós mesmos nos desestabilizamos com algumas coisas. Mas é como se o Senhor fizesse: olha para o alvo, olha para o motivo. E Neemias continuou. Neemias não se deixou abater. O que me chama a atenção também é que durante aqueles tempos de perseguição, a Bíblia vai dizer que Sambalat e Tobias, eles negociavam até com profetas. Meu Deus, isso é muito forte. Quantos profetas estão se vendendo a amaldiçoar aqueles projetos que foram entregues por Deus? A Bíblia vai dizer que se levantou uma profetisa aqui chamada Noádia, que ela atuava junto com o restante de alguns profetas, tentando intimidar o processo e o projeto que Deus te entrega a Neemias. Você imagina o peso que ele carregava nas costas, quando um profeta olha para ele e fala: para, não continua mais. Ele entende que foi dado, entregue a ele um projeto estabelecido por Deus. E quando é entregue na sua mão um projeto estabelecido por Deus, nada pode parar você. Dentro dessa história de Neemias, eu me recordei da história de uma mulher, uma holandesa cristã, chamada Cornélia Arnolda Joana de Bon. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela também é conhecida como Corrie de Bon. Corrie de Bon, uma holandesa cristã, ela abrigava crianças refugiadas do nazismo, junto com adultos também dentro da sua casa. A história vai dizer que Corrie criou um quarto com uma parede falsa para abrigar várias pessoas refugiadas e fugindo
da operação nazista da época, que foi, para quem não sabe, um movimento que queria perseguir e matar os judeus daquela época. E a história vai dizer que Corrie, ela se sentiu incomodada com aquela situação e pensou: eu como cristã não posso aceitar o que eles estão fazendo com os meus irmãos. Eu olho para ela e eu vejo a mesma sensibilidade de Neemias, porque ela se preocupava com o sofrimento dos irmãos dela. Então a história vai dizer que ela tinha esse projeto, ela, sua irmã e seu pai. A história vai dizer também que em um determinado ponto, Corrie foi traída. Alguém chegou lá infiltrado e conseguiu descobrir aquele esconderijo onde ela abrigava tantas pessoas. E vai dizer que Corrie foi capturada junto com aquelas pessoas e presa, junto com o seu pai, a sua irmã e o seu pai e a sua irmã. A história vai dizer que 10 dias depois da captura, o seu pai morreu em câmeras de concentração. A história vai dizer que a sua irmã, ao longo da prisão, também morreu. Corrie devia estar como emocionalmente? Eu só queria ajudar o povo. Eu só queria ajudar um povo escolhido. Eu só queria ajudar um povo a não morrer. Eu só queria não acabar com o legado de uma geração. Ela se levantava como uma verdadeira rainha externa naquele tempo. Mas ela havia perdido 2 pessoas que ela amava por uma decisão de coragem. A história vai dizer que anos depois que a sua irmã morreu, anos depois não, uma semana depois que a sua irmã faleceu, Corrie foi solta por um erro administrativo de um dos campos de concentração onde ela estava. Corrie, então, ela é solta. Ela volta para o lugar de origem dela. Ela constrói um centro de reabilitação após a guerra. E ela começa ali a tratar todas aquelas pessoas que foram feridas durante o tempo do nazismo. Mais profundo que isso, Corrie, ela lança vários livros e ela começa a ministrar. Maiara, ela ministra sobre o quê? Sobre perdão. Ela ministra sobre perdão. Mesmo tendo perdido o pai, mesmo tendo sua casa invadida, mesmo tendo perdido a sua irmã, mesmo tendo ficado presa por anos, a história vai nos dizer que ela foi uma mulher que realmente ficou marcada para a geração dela, porque ela resolveu se posicionar, mesmo diante a um tempo de sofrimento, mesmo diante de uma situação arriscada. E quantas vezes nós não nos posicionamos por coisas simples? Nós não realizamos um propósito, aquilo que Deus tem conduzido ao nosso coração, por medo de dar errado, por medo de alguma coisa, quando Deus nos chama a coragem. Eu te escolhi para uma boa obra. Coragem, levanta-te, eu te escolhi para uma grande missão. No capítulo 6 de Neemias, versículo 15, vai dizer: o muro ficou pronto no 25º dia de Ulil, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Vocês percebem que o nome de Deus é exaltado em todos os momentos aqui nessa história. Eles fizeram isso e os inimigos puderam ver que existia um propósito divino cuidando e direcionando tudo isso. Então, igreja, eu quero chamar a sua atenção hoje para se edificar na rocha. Eu quero chamar a sua atenção hoje para viver o melhor de Deus, para cantar assim como aquele povo cantou. E agora eu te convido a abrir a sua Bíblia em Salmo 127, porque me revém muito à mente o que aquele povo falou no Salmo 126, mas também me revém muito à mente o que aquele povo falou no Salmo 137, mas também me vem muito à mente o que aquele povo falou no Salmo 126. Se você pode abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Vai colocar aqui também. Salmo 126, que diz assim, capítulo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez grandes coisas por este povo.
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E eles continuam entendendo que o Senhor é o dono do tempo, do hoje, do meio e do fim. Porque eles ainda dizem no versículo 4, Senhor, restaura-nos como enchentes ao leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. O que eles estão dizendo? Que a esperança para uma cidade quebrada, a esperança para um coração contrito, a esperança para um povo que foi desolado, a esperança quando as águas se levantarem, quando as torrentes se levantarem, quando as ondas se revoltarem, a esperança. E melhor do que entender que existe uma esperança, é entender que a própria esperança é o Senhor Jesus, é a nossa rocha inabalável. Como nós lemos no início, não há nenhuma outra rocha que seja tão grande, tão profunda quanto a própria rocha que é Jesus. Aleluia. Ele é fiel, igreja. Ele é poderoso. Ele é grande. É Ele que é nossa rocha. É nele que nós devemos estar alicerçados. E ainda que se levante Tambalá, Tobias, ainda que eu tenha um medo de enfrentar aquela situação, ainda que eu esteja passando num deserto mais profundo da minha vida, num vale de tristeza e dor, ainda que eu esteja vivendo um luto, ainda que eu esteja com meu coração entristecido, Ele vai dizer na sua palavra, aquele que sai chorando, enquanto lança a sua oração, enquanto lança o seu jejum, enquanto entrega o seu coração, com certeza ele voltará sorrindo, vibrando, com certeza ele voltará cheio da presença de Deus, porque é essa presença que nos mantém, essa presença que nos dá alegria, essa presença que nos carrega, e sempre vai ser sobre ele. Aleluia. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Eu quero perguntar se existe aqui